Hello, vamos estudar agora o Simple Present. Let's go to start. Então, vamos lá. Usamos o Simple Present, tá? Que é o presente simples, para situações relacionadas ao nosso cotidiano, que é o que? A nossa routine, a nossa rotina, para descrever verdades, true, né? Ou fatos, fact. Então, nós temos aqui a indicação, tá? Os frequency adverb. Então, são os advérbios de frequência que eles vão estar indicando pra gente esse tempo verbal, tá? Nós temos aqui o now, que indica agora, o always, que indica sempre, today, hoje, everyday, todos os dias, usually, normalmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, daily, diariamente, e every, que pode ser every year, todos os anos, every month, todos os meses, every week, todas as semanas, ok? Nós temos aqui os exemplos, então vamos lá. O primeiro exemplo. Peter has breakfast at work. O Peter, ele toma o café dele, o café da manhã, no trabalho. Então, isso aqui é o que? É uma routine, ok? I go to school on foot every day. Então, quando eu digo eu vou para a escola a pé todos os dias, também eu estou falando da minha rotina, que é routine. The earth turns around the sun. A Terra, ela gira, tá, em torno do Sol. Isso aqui, isso é um fato, um fact. Então, quando eu vou falar de fato, de uma coisa que é verdade, true, eu também vou usar o simple present. I play games always. Eu jogo, né, todos os dias. Que no caso é videogame, né, na sua rotina, você joga todos os dias, ok? I do exercise at the gym 3 times a week. Eu faço, né, exercícios na academia 3 vezes por semana, ok? Também aqui eu vou estar falando de uma routine. Nós temos mais alguns exemplos. I study at Way English Course. Quando você diz assim, eu estudo no Way English Course, também é um fato. Você está falando de uma coisa real, ok? I study English once a week. Eu estudo inglês uma vez, né, na semana. Você está falando da sua routine. I wake up at 6 a.m. every day. Eu acordo às 6 horas da manhã todos os dias. Então, também você vai estar falando da sua routine, tá? Vamos aqui para mais exemplos. O tempo, né, simple present, nós utilizamos o auxiliar, né, nesse tempo. E o auxiliar que nós vamos utilizar aqui é o do, tá? O do para I, you, we e they. Nós vamos usar o do para questions, né, que é interrogativa, ou o do not, né, que vai ser o don't, ok? Então, nós vamos usar para I, you, we, they, do e o don't. Para recheat, nós vamos usar o does e o doesn't. O does para questions, né, que é interrogativo, e o doesn't negativo, que é o does mais not, né, que vamos formar doesn't. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Nós temos aqui, ó, o a, que representa afirmativa, o i, que representa interrogativa, a forma interrogativa, e o n, que representa a forma negativa. Tudo bem? Então, vamos lá. I go to shop on Sunday. Eu digo, eu vou, né? Aqui, o verbo que vai indicar, né, o tempo, o simple present, é esse verbo aqui, que é o go. I go to shopping on Sunday, na afirmativa. Aqui na interrogativa, eu vou usar o auxiliar do, porque para I, o auxiliar é do, ok? Do I go to shopping on Sunday? Eu vou ao shopping aos domingos, né? No domingo. E eu tenho aqui a negativa. I don't go to shopping
on Sunday. Então, para negativa, eu vou usar o don't, ok? Então, você vai observar que da afirmativa aqui para interrogativa, eu vou acrescentar o do na frente, porque eu tô falando, né, do pronome I. E aqui na negativa, eu vou usar o auxiliar da negativa, né, que vai transformar a frase na negativa, depois do sujeito e antes do verbo principal, ok? Então, nós temos aqui mais exemplo. Aqui na afirmativa, né, she runs in the marathon every year. Ela corre, tá? Aqui o verbo principal, correr, tá? She runs. Você vai observar que aqui para she, eu vou acrescentar aqui o S, tá? Porque o verbo para he, she, it, ele sempre vai mudar. Ele vai sempre, ou vai ser acrescido de S, ou ES, ok? Aí nós ali na frente nós vamos falar sobre essa regrinha aqui para he, she, it, tá? Então aqui eu acrescentei o S. She runs in the marathon every year, ok? Aqui na interrogativa, does she run in the marathon every year? Ela corre na maratona todos os anos? E nós temos aqui na negativa, she doesn't run in the marathon every year. Então, aqui, para negativa, eu vou usar o does, porque eu estou falando do pronome she, ok? Na interrogativa. E aqui na negativa também eu vou usar o does, que é o does not. Por quê? Porque eu estou falando de she. Então, você tem que prestar atenção se nós estamos falando de he, she, qual a pessoa, né? Aí do verbo que nós estamos nos referindo, né? Qual o sujeito. He watches TV on Saturday. Ele assiste TV no sábado, né? She watches, né? Watches aqui é o verbo principal. Não, he, né? Como eu estou usando aqui para he, eu acrescentei aqui o ES no verbo, tá? Aqui na interrogativa, does he watch TV on Saturday? Então, o que acontece aqui? O verbo aqui que eu acrescentei aqui o ES, ele vai voltar para a sua forma original, sem o ES. Por quê? Porque aqui eu já estou usando o auxiliar does. Então, esse auxiliar does, ele já vai modificar o verbo. Então, eu não preciso colocar na interrogativa o does e ainda acrescentar aqui o ES. Não. O verbo, ele volta para a sua forma original, sem o ES, ok? A mesma coisa aqui na negativa. He doesn't watch. Ok? Então, aqui o watch sem o ES, ok? Ele também volta para a sua forma original. Um outro exemplo aqui. They eat bread and butter for breakfast. Ele come pão, né, com manteiga no café da manhã. Ok? Aqui na interrogativa. Do they eat bread and butter for breakfast? Aqui, para they, ok? Aqui, né, você vai saber, ó, para they eu vou usar o do, ok? Então, aqui, na interrogativa eu vou usar do they eat bread and butter for breakfast, ok? Aqui na negativa, they don't eat bread and butter for breakfast, ok? Aqui na negativa, eu vou usar o don't, ok? Para poder levar essa frase aqui para a negativa. Aqui nós temos alguns verbos, né? Os verbos mais, né? Que vocês estão estudando no momento. Nós temos aqui to drink, que é o verbo beber. Olha, para I, you e they eu vou usar drink. Mas para he, she, it, drinks. Eu vou acrescentar aqui o S. To go. I, you e they, eu vou usar go. Mas para he, she, it, goes. Por quê? Porque quando o verbo, ele termina com CH, SH, S, O e X, né? Para he, she, it, eu vou acrescentar o ES, tá? Então, tem essa regrinha aqui que é bom, né? Está gravando essa regrinha.
Quando o verbo, ele termina em Y, tá? Se o verbo terminar em consoante mais Y, é o que vai acontecer. Nós vamos retirar o Y e acrescentar o IS no lugar. Nós temos aqui um exemplo. To study. Então, aqui para I, you e they, eu vou usar study mesmo, tá? O verbo não muda, mas para he, she, it, o verbo vai mudar. Vai ficar studies, ok? Aqui, study, eu vou tirar o Y e acrescentar o IES, ok? Por quê? Porque o verbo aqui, ó, ele termina em consoante mais Y. Mas nós temos aqui o verbo to play, que é o verbo jogar, que ele termina com vogal e Y. Se ele termina vogal Y, eu não vou precisar acrescentar IE, nem tirar o play, nem acrescentar o IES. Então, para I, you e they, play. Para he, she, it, plays. Eu vou apenas acrescentar o que? O S, tá? Não vou precisar tirar o Y, ok? Vamos aqui para um outro exemplo. Nós temos aqui o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Para I, you e they, work. Para he, she, it, works, tá? Porque se o verbo ele não está naquela regrinha, é só acrescentar o S para todos os verbos, ok? To watches, ó, vamos lá. Para I, you e they, watch. Agora, para he, she, it, watches. Aqui, esqueci aqui, não? Watches, ok? Como aqui terminou com CH, eu vou acrescentar o ES, tá? Tá naquela regrinha lá atrás que nós vimos. Tem aqui o verbo to miss, né? Para I, you e they, vai ficar miss. Para he, she, it, misses. Por quê? Porque termina com S. Esse verbo to miss é o verbo perder, ok? Então, vamos lá. To washes, que é o verbo que lavar. Para I, you e they, vai ficar wash. Para he, she, it, washes. Eu acrescentei aqui o ES. Por quê? Porque o verbo termina com CH. Dá uma olhadinha naquela regrinha ali atrás, tá? Da folhinha. Nós temos aqui um outro. É o verbo to make, que é o verbo fazer. Para I, you e they, make. Para he, she, it, makes. Tá? Como esse verbo ele não está naquela regrinha, é só acrescentar o S, ok? Para os verbos que não estejam dentro da regrinha. Vou passar aqui para uma outra folhinha aqui. Vamos aqui, continuando. Aqui o verbo to sleep, que é o verbo dormir, ok? Para I, you e they, sleep. Para he, she, it, sleeps. Aqui, o que aconteceu? Apenas acrescentei o S, tá? Porque ele não está naquela regra. O verbo to read também é a mesma coisa, só acrescentei o S para he, she, it, ó. Para he, she, it eu acrescentei o S, ok? O verbo to try. Já o verbo to try, ele termina o quê? Com uma consoante mais Y. Aí o que vai acontecer? Eu vou tirar o Y e acrescentar o IES, ok? Para he, she, it vai ficar tries, ok? O verbo to do, ok? Termina com O, vou acrescentar o ES. Então, para he, she, it vai ficar does. O verbo to like, que é o verbo gostar, é só acrescentar o S. Por quê? Porque ele não faz parte daquela regra. Então, para he, she, it, likes, ok? O verbo to have, esse verbo to have, ele muda completamente, tá? I, you e they vai ficar have. E he, she, it, nós vamos usar o has. Esse aqui é o único que muda completamente a forma dele, tá? O verbo to eat, né? Nós vamos acrescentar apenas o S, vai ficar eats, ok? Para he, she, it, eats, ok? Vamos aqui agora para um exercício, ok? Vamos lá. Fill in the blank with simple present, tá? Você vai preencher os espaços aqui em branco com o simple present, que vai corresponder aqui com cada verbo que está sendo indicado aqui entre os parênteses, ok? Então, vamos lá. She lasanha at lunch, né? Lasanha é o quê? No almoço. Aqui é o verbo comer. Eu quero dizer, ela come lasanha no almoço. O verbo é eat, que é o verbo comer. Só que você vai ver, para she, você vai acrescentar o que nesse verbo, ok? Vamos lá. I
Exercise at gym every day. Eu faço exercícios na academia todos os dias. Aqui é o verbo to do, tá? Só que eu vou ver que eu vou usar ele para I, para a pessoa I, que quer dizer eu. Eu preciso modificar ele? Tem que dar uma olhadinha na tabelinha lá atrás, ok? Para saber. Aqui nós temos aqui o verbo to read, que é o verbo que ler. Ele lê um livro, ok? Então, o verbo to read para rir. O que vai acontecer com esse verbo? O que você vai acrescentar nesse verbo aqui? Ok? Nós temos aqui o pronome I. Eu tenho um cachorro, né? Para I você vai usar o have mesmo ou você vai usar o has, né? Dá uma olhadinha na tabelinha lá atrás. Para she, ela gosta de música pop. She, aí aqui nós temos o verbo like. Para she nós vamos usar o quê? O que vai acrescentar aqui nesse verbo? Ok? Se ele não faz parte, né, daquela regrinha, o que nós vamos acrescentar? Tem que acrescentar alguma coisa que é para she, tá? Aqui, Marco dorme durante a aula, né, que é o verbo to sleep, ok? Eu vou olhar aqui para o nome Marco e vou observar aqui qual o pronome que substitui o nome Marco. Quando a gente está falando Marco, a gente está falando o quê? Ele, né? Então, qual é o pronome que substitui? Marco é he, ok? Então, eu tenho que já mentalizar que aqui é he, tá? Marco é he. E depois de he, como vai ficar esse verbo aqui? Que nós vamos acrescentar nele, ok? Então, nós temos aqui também um outro exemplo, uma outra atividade aqui. Ele assiste TV todos os dias, tá? Aqui nós temos o verbo to watch, que é o verbo assistir, tá? Para o que nós vamos acrescentar nesse verbo, tá bom? Aqui nós temos um outro, eu lavo, né, pratos todos os dias, né? Lavo a louça todos os dias. Aqui nós temos o verbo to watch, wash, né? Que é o verbo lavar. Aqui nós temos o pronome I, então você vai observar. Para o pronome I, você vai ter que mudar alguma coisa? Será preciso mudar alguma coisa nesse verbo? Ok? Nós temos aqui o pronome we, nós, e nós temos aqui o verbo play, ok? Nós jogamos bola na quadra, ok? Soccer on the court. Então, nós temos aqui o play. Você vai dar uma olhadinha na tabelinha se para o we nós precisamos acrescentar alguma coisa nesse verbo aqui, ok? Nós temos um outro aqui, the cat milk, né? O verbo aqui é like. O gato gosta de leite. Cat, tá? O cat, ele qual o pronome que substitui cat? O pronome que substitui cat é o it, tá? É o pronome it, tá? É it. Depois de it, para it você vai... O que vai acontecer aqui com esse verbo? Para he, she, it, ok? Então, a gente tem que observar qual o pronome que substitui. Então, cat, qualquer animal, o pronome que substitui um animal, né, no singular, é it, ok? My father at the bank. Meu pai trabalha no banco, tá? Que é o verbo work, ok? My father, eu tenho que olhar para aqui, ó. My father. Bem, eu tenho que saber se aqui é he, she, it. Father é o quê? Meu pai. Então, father é he, né? Para he, o que vai acontecer com o verbo? Ele vai mudar? É o que eu vou ter que acrescentar nesse verbo, ok? Nós temos aqui também she, ela faz bolo muito bem, tá? O make, tá? Que é o verbo, né? Fazer, né? Aqui no caso de fazer o bolo. Então, você vai observar para she, o que vai mudar nesse verbo. O que você vai ter que acrescentar neste verbo, tá? Nós temos aqui I, aqui study, ok?
né? Para study, você vai precisar mudar alguma coisa aqui nesse verbo? Eu estudo matemática nas terças, tá? Math on Tuesday, ok? Nós temos aqui o último. Ele tem um gato. Aqui para he, você vai ver esse have aqui, tá? Você volta lá atrás e vê para he, she, it. Nós vamos usar o have ou ele vai mudar completamente? Ok? Então, esses são os exercícios, ok?